Agora a gente vai continuar aqui o nosso projeto, mas a gente vai entrar aqui na parte já de materiais, tá? Então a gente vai começar a trazer textura para esse ambiente, como a cor de piso, vamos definir uma textura para o piso, uma textura para a nossa parede, vamos definir também o MDF que a gente vai utilizar nas madeiras, a cor da nossa esquadria, se a gente quer trabalhar com ela realmente branca ou preta, a gente vai definir aqui a cor do nosso teto também. Então eu vou mostrar para vocês agora essa parte de materiais, beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente entra aqui na letra M, a gente aperta a letra M que vai abrir essa aba para a gente aqui, que é o editor de materiais. Então, todo material que a gente for aplicar dentro do nosso projeto na cena, a gente vai ter ele, a gente vai criar ele dentro desse editor de materiais, tá bom? Então, ele dá aqui para a gente várias bolinhas, cada bolinha dessa, a gente pode criar um material diferente para aplicar no nosso projeto. De que forma que a gente faz isso? Eu vou dar um reset nesses materiais, para resetar tudo aqui. E aí a gente já pode começar a definir. Eu costumo trabalhar a parte de texturização de cima para baixo. Então eu venho definindo a cor do teto, daí eu venho definindo a cor das paredes, eu faço a cor da nossa marcenaria e por último eu defino a cor do piso. Então a gente vai começar pela parede aqui, vamos criar um material para a parede, o nosso teto. Teto é branco, né? Então a gente pode vir aqui definir um branco. A gente tem aqui ó, o nosso material. E a gente pode também trazer para esse material um pouco de reflexo. Então se a gente vir aqui ó, e zerar, ele vai ficar com um reflexo muito grande. Parecendo aqui um vidro leitoso, né? A gente não quer isso, a gente quer um reflexo que traga um aspecto de reflexo, mas não tanto quanto um vidro leitoso. Então a gente pode trabalhar aqui em 0,5, 0,6 para o nosso forro, tá? Porque o gesso, na verdade, ele também tem um pouco de brilho, ele não é totalmente fosco. Então a gente pode trabalhar com esses números aqui, 0,6, tá bom? A gente definiu, a gente seleciona o nosso objeto, que seria aqui tanto a nossa laje, eu vou aplicar, quanto o nosso forro também, tá? Aplicou, a gente vai automaticamente isolando ele da cena. É só a gente selecionar e clicar aqui em High Select. E a gente não está apagando, mas sim a gente está pegando e isolando ele da cena. A nossa porta já veio configurada, então a gente pode dar um High Select também. E aqui no nosso painel agora, a gente vai definir uma textura para a gente utilizar nesse painel. Eu pensei a gente utilizar um amadeirado. Como é que a gente faz para aplicar uma textura amadeirada aqui? O amadeirado a gente tem que sempre trabalhar com textura, a gente não consegue criar de forma orgânica aqui dentro do 3ds Max. Então a gente tem que ter uma textura, ou seja, um mapa que a gente consiga jogar aqui dentro. E aí sim a gente consegue trabalhar em cima do reflexo, se a gente quiser alterar um pouco de cor a gente consegue, mas a gente precisa necessariamente trabalhar com um mapa aqui dentro do nosso material. Então eu vou vir aqui na segunda bolinha para a gente criar um material. E aqui em vez de definir a cor, ó, na frente a gente tem uma abinha aqui, que é aqui que a gente pode buscar esse mapa. Então a gente clicando aqui, ele dá essa opção pra gente. E aqui, ó, mapas, a gente vai pegar um mapa do Corona, um Corona Bitmap, que seria uma imagem, tá? Então eu vou escolher uma imagem de MDF para a gente utilizar nesse projeto. Eu venho aqui nas minhas texturas, eu já tenho uma biblioteca montada, então a gente vem aqui em MDF, e aqui a gente consegue escolher a textura que a gente quiser. Então eu tenho várias texturas aqui, várias empresas como Arauco, Duratex, Eucatex, Guararapes. Então quando a gente vai trabalhar com marcenaria, é sempre bom a gente ter uma biblioteca desses fornecedores aqui, porque aí a gente já consegue trabalhar com um projeto real, com uma marca real também, tá bom? Eu vou escolher uma aqui, eu acho que eu vou fazer o teste com esse aqui primeiro. Olha lá, quando a gente seleciona a imagem, ó, ele já traz pra gente a textura aí de madeira. E aqui sim a gente pode trabalhar, tá vendo que essa madeira ela não tem reflexo nenhum?
Então aqui a gente pode trabalhar com reflexo em cima dela. Se a gente zerar aqui o nosso Hugnes, a gente vai ficar com ela muito brilhosa. Mas a gente pode ir aumentando aqui, ó, 0,3, 0,7 fica muito pouco, 0,5, ó, 0,5 fica legal, 0,4. Acho que o 0,4 fica bem legal aqui, ó. A gente já traz um aspecto de brilho para esse MDF. Então a gente pega e seleciona lá a nossa madeira e aplica esse MDF. E aí uma coisa que muita gente se confunde na hora que aplica uma textura desse tipo, que ela fica toda bagunçada, tá vendo? E o que a gente tem que utilizar aqui é um comando chamado UVWMap. O que que esse comando faz? Ele vai alinhar a nossa textura de acordo com o tamanho que a gente quer que ela fique nesse objeto que a gente aplicou. Então a gente vem aqui em modificador, ó, e aqui embaixo a gente consegue o UVWMap. Ó, ela já ficou bem melhor, tá vendo? Mas a gente pode melhorar ainda mais isso. A gente coloca aqui em box e aqui nada mais a gente tem a altura e a largura para definir para esse MDF. Então a gente pode ir ajustando aqui de acordo com o que a gente acha que fica o mais real possível, entendeu? Porque tem texturas que são pequenas, né? Esse MDF, eu acho que ele está dentro da parede. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, não. É isso aí mesmo. A gente tem texturas que a gente pega que elas são muito pequenas, então a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente for montar a biblioteca. Se a gente monta uma biblioteca com uma textura muito pequenininha, a hora que a gente for aplicar aqui dentro, ela vai ficar toda repetitiva. E aí a gente não quer transmitir isso, entendeu? Então aí se a gente precisar trabalhar com o VWMap para não ficar com ela repetitiva, a gente vai ficar às vezes com o veio da madeira muito grande e isso não fica legal no projeto, entendeu? Então a gente precisa que a madeira do MDF seja realmente como ela tem que ser. Ela não pode ser aquele veio de madeira, vou trazer como exemplo aqui, ó, um veio de madeira aberto desse jeito aqui, entendeu? Então ela tem que ser, a gente tem que trazer de forma que ela transpareça o mais real possível. Então a gente pode definir isso no olhar aqui, ó. Depende muito do tamanho da textura que você vai conseguir. Ó, aqui eu acho que já tá bem legal, ó. Vamos olhar aqui do outro lado. Ó, bem legal. Só uma coisa que aconteceu aqui é que aqui a gente está trabalhando com ele todo em pé, né? E aqui ele ficou deitado. Aqui ele já ficou em pé de novo. Então, quando acontece isso, a gente pode fazer o quê? A gente copia esse VWMap, a gente seleciona aqui o nosso polígono, e essa chapa que for deitada, a gente vem e aplica um outro UVWMap em cima dela, e a gente inverte. Aqui a gente, no VWMap já definido, ó, a gente tem eixo X, Y e Z. É só a gente inverter aqui para o eixo Z, tá? Aí a hora que a gente sair, a gente vai ter ela também em pé. Ó. Mas a outra chapa também ficou deitada. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou deletar. Vou dar um paste que é para colar de novo, né? Vou manter aqui no eixo Z, que é para ela ficar em pé. E essa aqui que ficou deitada, deixa eu fazer de novo aqui para ver por que que ela... Ó. Pera aí. Copy. E aqui eu vou dar um paste. E vou trazer para cima. Não, ela tá deitando também.
Vamos fazer de outra forma aqui, então. Vou deletar esse VWMap. E eu vou selecionar essa madeira. Vou dar um detach para ela separar. E aqui eu aplico o meu VWMap. Mantenho aqui no eixo Z, que é o que eu tinha definido. Lá também já aplicou. E aqui eu também aplico o VWMap. E aí já está no eixo Z correto em pé. Aí a gente pode pegar, converter para polígono e atachar de novo. Agora sim a gente tem aí toda a madeira em pé. Tá? Esse ripado também, por enquanto, eu vou aplicar a mesma textura. Vou dar um VWMap aqui no eixo Z. Por enquanto eu vou deixar com a mesma textura da nossa chapa. Depois a gente pode ver se a gente consegue trocar. Se a gente pode trocar dependendo de como vai ficar no projeto. Tá bom? Essa esquadria. Vamos trabalhar com a esquadria branca mesmo? Então eu vou vir aqui, ó, com o meu conta-gotas aqui, ó, eu consigo selecionar esse branco, que já está na minha porta, e aplicar aqui na nossa esquadria fixa que a gente modelou. No vidro a mesma coisa, eu posso vir aqui selecionar esse vidro, ó, ele já vai selecionar ali o nosso vidro, e eu posso aplicar também aqui no nosso vidro. Isso aí. Então eu posso selecionar esses dois, dar um hide para esconder. Essa porta, deixa eu agrupar ela aqui, ó. Vou selecionar tudo. Com o Alt selecionado, eu tiro a seleção do que eu não quero. E aí aqui eu vou agrupar. E vou dar um hide também. Nossas paredes. Nossas paredes, como é uma textura lisa, né? Vamos supor que seja uma massa corrida aqui, né? Então ela tem um pouquinho de brilho também. Então eu vou aplicar essa textura. E a gente pode definir tanto aqui no nosso RGB, né? A cor dela. Como eu posso também utilizar a textura. Eu gosto de utilizar a textura para nossa parede também. E daí eu consigo pegar exatamente a cor que eu quero utilizar. Então eu venho aqui no mapa, Corona Bitmap. E aqui nos meus materiais, ó, eu tenho aqui, ó, cores souvenir. E aqui eu trabalho com a cor que eu quero. Tem várias coisas. Essas que estão separadas aqui são as que eu mais utilizo. Então eu vou escolher aqui, ó, um souvenir prata. E aí ele já me traz aqui a textura em cor. Eu só defino aqui a quantidade de reflexo que eu quero, que geralmente eu trabalho aqui em 0,5 e aplico na minha parede. Certo? E agora a única coisa que foi para a gente definir foi o nosso piso. Piso tem vários modos de criar, mas o modo mais interessante e que eu acho que traz mais realismo e é o que eu mais trabalho é dessa forma que eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Material, vou aplicar aqui já. Aqui em materiais, eu vou vir aqui e selecionar um general tiles. Esse tiles, ele já traz um aspecto de piso para mim, tá vendo? A gente tem aqui os pisos e o rejunte. Mas está muito grosso esse rejunte, eu quero deixar ele um pouco mais fino. Então aqui, nessa aba Advanced Controls, eu consigo definir aqui a espessura do meu rejunte. Então eu posso trabalhar aqui com 0,02. Seria bem fininho mesmo, só um detalhe ali de 1 a 2 milímetros de rejunte, tá bom? E aqui a gente tem a cor do rejunte, né? A gente pode deixar num cinzinha médio mesmo. E aqui a gente tem a cor do nosso piso. Então eu vou trabalhar aqui com um piso. Eu posso tanto colocar textura também, ou eu posso trabalhar com a cor sólida. Por exemplo, eu quero um cinzinha, quero um bege. Vou trabalhar com um begezinho aqui bem clarinho, tá vendo? Vamos definir aqui, ó, por enquanto, esse tipo de piso aqui, ó. E aí eu volto para cá, eu vou dar o reflexo que eu quero para ele, 0,20. Lembra que quanto menos, mais reflexo eu tenho, tá? Então lá, 0,20, 0,10, para ficar bem brilhoso. Olha lá que legal que tá ficando esse piso. A gente pode fazer aqui, ó, eu vou mudar a cor desse rejunte.
Geralmente a cor do rejunte é um tom sobre tom da cor do piso, né? Então o que eu posso fazer aqui é dar um copy nessa cor, dar um paste aqui na textura. Ele ficou muito igual. Aí eu venho e só dou uma escurecida aqui no nosso rejunte. Olha lá. Aí ele já ficou bem marcado ali o nosso rejunte, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer para ficar mais legal esse piso aqui, mais interessante? Porque aqui ele tá reto, né? Ele tá tanto o piso quanto o rejunte, ele tá totalmente nivelado. E, na verdade, o rejunte ele tem uma leve cavinha ali, né? Entre os pisos que ele separa. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou dar um copiar nesse material. E aqui no material de baixo eu vou dar um paste para a gente ter o mesmo material. Ó. Só que o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro dele e eu vou definir uma outra cor aqui, ó. No nosso rejunte eu quero totalmente preto. E aqui no nosso piso eu quero totalmente branco. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar. E aqui no nosso piso mesmo, que a gente vai utilizar em projeto, a gente vai vir aqui embaixo. Aqui ó, em bump. E a gente vai dar um paste aqui em bump. O que a gente vai fazer? Olha lá para vocês verem a diferença que deu no nosso piso. O que ele fez quando a gente aplicou esse mapa? Com o mapa branco e preto, o que eu defini? Eu defini que o preto, eu quero que ele marca, ou seja, que ele dá um vinco ali naquele rejunte, e no branco eu defini que é para manter de acordo com o que está na minha textura original, que é o piso, é para manter. E no preto ele fez o que? Ele afundou ali dentro do nosso rejunte. Então ele conseguiu trazer essa marcação bem mais definida para a gente. Ó, se eu desligar para vocês, se eu pôr 0, vai lá para vocês verem a diferença. Aqui é ele totalmente liso, e se eu ligar o bump, ele tem aqui bem marcado esse rejunte. Claro que a gente não precisa também utilizar bem marcado assim, a gente pode controlar aqui no bump 0,5, 0,3, vai depender aí do ambiente que você vai estar fazendo, mas eu vou manter aqui em 0,4. E aí ele já está aplicado aqui, ó. E a gente pode aplicar agora o tamanho que a gente quer para esse piso. Para a gente definir o tamanho, a gente vem aqui, ó. E aqui na nossa textura do piso, tá vendo que tá 4 e 4 aqui? O que é esse 4 e 4? Tá vendo que ele está dividido aqui em 4 partes, ó? 1, 2, 3, 4. E aqui da mesma forma. 1, 2, 3, 4. Se a gente colocar um VW Map, um tamanho que a gente quer, um exemplo, a gente quer trabalhar com um piso de 60 por 60. Se eu colocar 60 por 60 no nosso VW Map, ele vai espalhar para essas quatro separações. E eu não quero isso. Eu quero que ele comece colocando um do lado do outro, 60 por 60, conforme a gente for dividindo. Porque se eu manter esse 4 por 4 aqui, ó, e eu colocar lá 60 por 60, ele vai dividir aqui, ó, 60 por 60, 60 por 60, dentro desses quadradinhos. Eu não quero, eu quero que seja 60 por 60 em uma peça só. Então eu vou colocar aqui como 1 e 1. E aí sim, no nosso VW Map, eu vou colocar aqui em box, eu vou colocar aqui que ele seja 60 por 60. Esse vai ser o tamanho do nosso piso, tá bom? Ó, aqui, se a gente chegar bem pertinho, dá pra gente ver a linha dele, ó. Vocês estão conseguindo ver? Então a gente já tem definido aqui o nosso piso 60 por 60 num bege bem brilhante aí. E por fim, a gente acabou de configurar os materiais desse nosso quarto que a gente vai fazer. E a gente pode voltar aí com com todo o nosso projeto aí dentro da nossa cena. Tá bom?